Tudo bem, meus amigos? Estamos juntos novamente e vamos fazer uma aula muito legal, uma aula em que você não terá exatamente um tema daqueles que estamos acostumados, crase, concordância, vírgula. Não, nós vamos escolher uma classe de palavras e com ela fazer uma longa caminhada abordando aspectos gramaticais relevantíssimos. Muitas vezes você estuda assuntos que aparentemente não dialogam. É como se nós, neste momento, fôssemos ver uma peça aparentemente irrelevante, mas que na realidade ela faz toda a diferença. Então trago aquilo que eu chamo de experiência própria. Há certo momento na vida em que nós começamos a entender algumas coisas e como o meu ofício é o de professor, eu preciso divulgar aquilo que me fez bem, que deu certo, aquilo que funcionou em mim. Então é esse o papel do pedagogo, né? De conduzir aqueles que estão no mesmo caminho. A única diferença é a experiência, né? O que eu já vivi, o que deu certo em mim. É isso que nós vamos falar hoje, tá legal? A nossa aula tem como palavra-chave preposição. Você vai observar a parte morfológica, porque preposição é uma das classes de palavras. Então nós vamos lá, vamos entender a classe de palavras, né? Observar que pode ser a preposição ou pode ser a locução prepositiva. Você vai lá e dá aquela carga de energia boa em cima da classe de palavras. E a partir daí, eu vou dizer para vocês que com essa peça, denominada preposição, e é óbvio, né, gente? De maneira seletiva, você vai ficar muito vigilante a um grupo de preposições. E a partir daí, eu conduzo vocês a um estudo de preposição relevante, tá bem? Poderíamos ficar, né, a vida toda falando de preposição, mas é aquilo que eu chamo a atenção de vocês. Primeiro, o essencial. Primeiro, o imprescindível. Depois, o supérfluo. Né? É mais ou menos assim. Primeiro, matar a fome. Depois, escolher o que nós vamos comer. Né? Né, que tipo de proteína vai ser? Calma lá. Primeiro, vamos, né, nos alimentar. Tá legal? Então, notem que o encontro de hoje eu chamaria de, no mínimo, incomum. Raro. Que professor vai te dar uma aula de preposição? Qualquer um. A preposição é uma classe de palavras, você vai. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é a preposição em estado de paralisação. Não é a preposição em estado de expectativa. Não é aquela a potência que ela tem. Eu quero mostrar a vocês em ação, ela realizando fatos importantes. Por isso, é inevitável uma pergunta que faço aqui. A preposição, não sei se você já tem uma boa noção sobre ela, você a considera protagonista, coadjuvante ou figurante. Ou seja, imagine que você está num bang-bang, né, num faroeste caboclo. Será que a preposição é mocinha? Será que ela é figurante? Será que ela é, né, vamos dizer assim, um coadjuvante ou até uma antagonista? Em que papel a preposição está? Por experiência própria, gente, por experiência própria, você passa quase a sua vida inteira, eu diria que até ontem, até agora há pouco, nem aí para a preposição. Preposição geralmente são peças inofensivas, aparentemente, pequenas e não notadas, elas vão no fluxo. Nós usamos sem ter a consciência do poder. Então a preposição para nós, na prática, ela é mera figurante. Né? Então está tendo uma cena, ela está lá no fundo. É igual, por exemplo, o programa Praça é Nossa, né? Não sei se vocês gostam, tal, mas sempre tem aquele povo sentado nas mesinhas, né, que dão risada nas piadas. Né? O figurante. Eles não estão ali sentados no banco e atuando. Né?
Então a gente olha para a preposição, né? A gente olha para substantivo, para verbo, para pronome, meu Deus. Agora, preposição, sejam bem-vindos. Quero mostrar para vocês que vocês precisam deslocar a preposição do lugar que ela está aí na sua memória. De um lugar menosprezado para um lugar super valorizado. Por quê? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos conhecer a preposição. Primeiro, essa classe de palavras recebe esse nome por quê, professor? Porque é preposição. Traduzindo preposição, pré é antes, posição é lugar. Né? Posição é posição, todo mundo sabe. Ah, professor, então ela é algo que é posta antes. Né? A preposição é algo que é posto antes. É uma posição anterior. Olha que bacana, né? Preposição é uma palavra que é posta antes. Mas posta antes do quê? De um termo, que é o mais trivial, ou até mesmo de uma oração, como nós vamos analisar. Então a preposição recebe esse nome porque ela vem antes do termo. Ela vem antes da oração, né? E isso gera o nome posta antes. Pré-posição, posição anterior, tá bem? Então, onde que eu encontro a preposição? Antes de um termo, antes de uma oração. Quais são elas, né? Vamos lá. Essas são as denominadas preposições essenciais. Não precisa marcar, não saia que nem doido registrando tudo, tá legal? Ah, professor, essas preposições, relaxe, porque além dessas, tem as preposições acidentais, né? As preposições acidentais. Deixa eu arrumar aqui, que está com um erro de concordância, tá bem? Existem as preposições acidentais, que são aquelas que atuam em outras situações em classes distintas e às vezes, em determinado momento, serve também para a preposição. Tá legal? Mas foco nesse conjunto. Preposições essenciais. Esse é o conjunto que vai da preposição a até a preposição traz. Porém, percebam, a maioria delas tem um sentido bastante marcado, ou seja, bastante evidente. O sentido é latente, é perceptível. E esse sentido tão intenso, tão marcado, leva a um uso bastante limitado. Isso limita por causa da significação da preposição. Então, por exemplo, palavras como ante, após, até, contra, desde, entre, perante, sem, sob, sobre, traz. Essas são preposições que a significação delas é rica, riquíssima. Então, por exemplo, o após. O após, você percebeu? Percebeu que tem um sentido muito forte, que é depois de alguma coisa. Né? O sem, a preposição sem, ou seja, ela é a ideia de negação de alguma coisa, né? De exclusão de alguma coisa. E esse valor não dá para alterar. Sob, não dá, né? O que está na parte de baixo, inferior. O sob, ele está condenado a ter uma significação. Então a gente olha para esse conjunto e observa que esse conjunto vai ter baixa recorrência nas provas, né? Baixa recorrência nas provas. Por quê? Percebam que é exatamente devido ao significado muito forte, muito evidente. Né? Agora, em contrapartida, há preposições com variados recursos, aplicações e sentidos. E são fundamentais para o estudo do idioma, para o nosso estudo aqui agora. Quais são essas preposições? Opa, daí entram, né, as preposições a, de, por, em, com e para. Ok? Vejam como essas preposições pequenininhas, elas têm uma força gigantesca e isso é importante entender, né? Elas vão trazer o que, professor? Vários recursos. De repente, você vai perceber que essas preposições estão nos principais capítulos. Ah, professor, eu preciso aprender
Como distingue adjunto adnominal de complemento nominal? Opa! Preposição vai te ajudar a entender isso, o sentido que ela vai produzir ali. Tá legal? De repente, distinguir uma função de outra, né, vem por meio dessas preposições. Então, notem que elas têm uma bagagem gramatical muito mais rica. A aplicação delas é uma aplicação que percorre toda a sintaxe praticamente e elas têm uma riqueza semântica, uma riqueza de sentidos. Tá legal? Ou seja, esse conjunto é o conjunto que vai trazer uma atenção toda especial. Por isso que, né, você tem um grande grupo? Tem um grande grupo. Quer decorar? Decore, mas o nosso intuito não tem nada a ver com decorar. É você produzir um raciocínio, uma leitura de mundo, aprender uma coisa que com certeza você nunca viu na vida. Ah, professor, decorar essa lista para quê? Ficar com essas coisas no cérebro sem ter utilidade. E é o que eu disse para vocês. Algumas são de uso muito óbvio, muito marcado, mas há outras que vão ter diversidade, vão ter riqueza, vão ter, portanto, complexidade. É com essas que você tem que bater o olho e falar, professor, deixe comigo. Essas já estão comigo. É lógico que a preposição de, a preposição por, a preposição em, a preposição com e a preposição para, elas serão mais fáceis de serem identificadas. Agora a preposição a não. A preposição a, a preposição a, perdão, vai trazer uma complexidade. Preposição a, gente, é a porta de entrada. Porta de entrada. Aí você tem, né, você abre a porta e fala assim, opa, professor, são 2 quartos que se abrem com essa porta. Do caos ou da ordem. A preposição a, se você a desconhece, ela produz uma leitura depreciativa, uma leitura deficitária. A gente não tem domínio gramatical sem ler a preposição a. Você tem que sair que nem tarado dizendo preposição a, preposição a, preposição a. Professor, e onde que eu aprendo isso? Na área proibida de crase. É ali que você desenvolve as habilidades mais primárias possíveis, né? São as áreas proibidas de crase. É ali que você falou, opa, esse a é preposição, esse a é preposição. E aí há um custo-benefício. Aprende para crase e aprende para a vida, para inúmeros fatores que vão se unindo a essa noção de olhar para o a e dizer, ó, esse a não é artigo, esse a não é pronome, esse a é a preposição a. Então, percebam, né? Nós temos 6 preposições importantíssimas, mas a preposição a, ela, sem dúvida alguma, exigirá de você esforços diferentes. Né? Isso é muito bacana. É como se ela viesse cobrar. Ela olha para nós e fala, você lembra quando você estudava lá atrás? O que você fez comigo? Nada. Todos nós fizemos um ou outro que teve privilégio. Se você é um estudante da escola brasileira, com a preposição a, você não fez nada. Nada, nada, nada. Alguns, pouquíssimos, tiveram privilégios de ter um professor bom, do cara ser um aluno afim, e daí aprende uma coisa ou outra, mas é a exceção da exceção. Né? É aquela coisa que a gente diz assim, é uma porcentagem ínfima. Então, não saber identificar a preposição a é o lugar comum do estudante brasileiro. E por isso, a leitura sintática, olhem lá, hein? A leitura sintática é tão fraca, tão frágil, tão deficitária. Preposição a é importante, mas não vamos perder a visão do conjunto. Hoje, esse conjunto é o conjunto de grande atenção. Tá legal? Vamos observar também, ainda, né, dentro dessa visão inicial, que a preposição em si nada faz, nada é, nada pode. Eu adoro essas frases, gente, né? Elas são frases bonitas, né? A preposição em si nada faz, nada é, nada pode. Bonito isso, né? É uma frase assim, né? Que traz uma visão meio metafísica. Nada é,
nada pode, nada faz. Mas o que você está falando, professor? Ela sozinha, ela não presta para nada. Diferente de um substantivo que você nomeia, fogo, água, fome. O substantivo, ao dizer, ele nomeia alguma coisa. A preposição não. A preposição, ela se volta para dentro do idioma para organizá-lo. Isso é muito legal. Então, a preposição por si só, ela nada é. Ela nada pode, nada faz. Ela faz a partir da execução do papel dela, que é o papel de conexão, o papel de conectar. Então, acompanhe comigo. Ó. Ela passa a ter importância ao introduzir um termo ou uma oração. E introduzindo um termo ou oração, ela produz um vínculo subordinando o elemento preposicionado. Então, aquele que vem preposicionado, você já pode carimbar. É um elemento subordinado ao outro. Um termo preposicionado está lá escrito nele. Oi, eu estou vinculado a outro. Há um outro termo que comanda, que manda. Eu estou subordinado. Então a preposição sinaliza para nós o quê? Subordinação. Que aquele elemento preposicionado está sendo comandado, está vinculado e sendo comandado por outro. Daí a ideia de subordinação. Por isso que um termo preposicionado por si só, ele não tem sentido. Ele tem sentido a partir do momento que eu vinculo ao termo, né, que produziu essa relação, essa conexão. E a preposição está no meio, fazendo exatamente isso. Então é bacana, né? Ela sozinha não faz nada. Mas quando ela faz, o que ela faz? Ela conecta um termo ao outro. Conecta uma oração a outra, às vezes. Na maioria das vezes é de uma palavra a outra, de um termo a outro. Porém, atenção, aquilo que recebeu preposição, aquilo que está preposicionado, também estará subordinado a algo, subordinado a alguma coisa. E para entender o que ela é, o que esse termo é, qual a função que ele tem, eu tenho que criar o vínculo. Eu tenho que entender como um está amarrado ao outro. Não é só olhando o termo, não é só olhando a preposição, mas olhando o vínculo, a relação estabelecida. É a partir dessa relação que a análise sintática começa a existir em nós. Tá legal? Seguindo aí. A preposição é discreta, mas útil. Imagine um botão em uma camisa. Ligamos as partes da camisa por meio do botão. E quase nunca damos atenção a ele, até o dia que esse tal do botão nos cai. Caiu o botão, dependendo do lugar, cria uma deselegância desgraçada, né? Não podemos usar. É bacana você entender isso, né? O botão tá ali, a gente nem nota o botão, não repara em botão. A gente vê a cor da camisa, vê a estampa, né? Vê se tá folgada, tá larga, apertada, mas o botão é figurante. É esse nosso olhar, até o dia que esse botão nos falta. Aí a coisa muda. Por quê, gente? Olha lá. Ninguém diz gostei o livro. É normal dizer gostei do livro. A preposição de, exigida pelo verbo gostar, produz nexo. É igual ao botão. Se eu não coloco esse de, que se junta o formando do, eu não tenho sentido, eu não tenho construção. Isso estaria fora da língua portuguesa. Seria agramatical. Você bateria o olho e falaria assim, está faltando alguma coisa. É exatamente o botão de uma camisa. A preposição, então, ela produz esse vínculo entre livro e o verbo gostar. Veja o segundo exemplo. Usar, aspirar o cargo, produz algo absurdo. Porque aspirar o cargo significa cheirar, né? Sugar. Aspiração aí no sentido físico. Seria um absurdo, a pessoa vai morrer intoxicada, né? Ninguém aspira o cargo, tá bem? Mas aspirar ao cargo restabelece a coerência. Ah, professor, né, o aluno fala, esse A aí é um azinho ainda, de forma pejorativa. Não, senhor.
é a preposição a que o verbo aspirar exigiu quando significa desejo, quando significa aspiração da alma. E digo mais, é a preposição a um elemento gramatical revolucionário. Isso aqui eu coloco, gente, por quê? Isso eu falo por mim, é a minha experiência. Quando a gente perguntou lá, a preposição é mocinho, bandido ou é figurante? É mocinho, é o herói, é o mais importante de inúmeras cenas gramaticais. Sem ter esse elemento gramatical funcionando na memória, a gente fica uma leitura deficitária. A gente não entende a gramática. Tá legal? Perfeito. Então essa imagem é a imagem que a preposição produz. Tá bem? Onde você vê preposição, você vê subordinação de um termo a outro, de uma oração a outra. Termo preposicionado é termo subordinado. Tá legal? Observe, além disso, as noções finais em relação à morfologia, né? Professor, quando que eu uso a preposição? Ela forma um monte de locuções. Então você vai ter a preposição em, a preposição de, a preposição a preposição por, a preposição com, ajudando a compor expressões idiomáticas, ou seja, locuções. Ajuda a compor locução verbal, locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, tá bem? Então as preposições ajudam a compor expressões idiomáticas, traduzindo locuções. Professor, que mais? Que mais, né? Quando você vincula, né, alguma coisa a outra, esse vínculo pode se dar sem preposição. Mas se você contabilizar, isso é bacana, né? Isso vem de uma preocupação minha. Bem, por exemplo, você vincula um sujeito ao verbo. É um vínculo, mas é um vínculo não preposicionado. Você vincula um verbo ao objeto direto. É um vínculo que, de maneira geral, de maneira normal, não é preposicionado. É um vínculo sem preposição. Então a gente consegue produzir vínculos não preposicionados? Sim, claro, claro que conseguimos. Tá legal? Ou seja, você não produz sinais aos olhos que aquele termo está vinculado àquele. Né? Você capta pelo sentido, você capta pela concordância. Há outros sinais do idioma que vão nos nortear em relação aos vínculos. Mas a preposição é o vínculo mais rotineiro. Ele aparece, atenção, no objeto indireto, aparece até mesmo no objeto direto preposicionado, aparece no agente da passiva, aparece no predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aparece no adjunto adnominal, aparece no adjunto adverbial. Ou seja, quais as funções que ficaram fora? O aposto, o vocativo, o sujeito. Olha que loucura. Isso é muito bacana entender. Se você olha as funções sintáticas do nosso idioma, vamos colocar aí, vai, 85% dessas funções são funções preposicionadas. É como se o idioma olhasse para você, criatura de Deus, e dissesse: tá vendo? Ó, esse termo preposicionado, por causa da preposição, você está apto a entender que esse termo se vinculará a outro. Isso é muito bacana entender. Esse termo preposicionado está subordinado a outro. Tá legal? Então notem que talvez nesse momento o uso da preposição na letra B, na vinculação entre termos da oração e também entre orações, né, como nós vamos ver, é um dos papéis imprescindíveis das preposições. É o ponto alto. É isso que nós vamos agora falar o tempo todo. Tá bem? E também, a preposição introduz algumas orações reduzidas, mas é muito simples e pouco volume, né? Ao reconhecer o erro, soube ser humano, soube ser humilde, perdão. Ao reconhecer o erro, aquele a é a preposição a. Ao reconhecer o erro, é uma oração denominada reduzida de infinitivo, né? Ao amanhecer, eles saíram. Ao amanhecer,
é uma oração reduzida de infinitivo. E é óbvio aí com valor temporal, né? Quando amanheceu. Percebam que esse ao aí não traz grandes problemas, né? Você olha para isso, isso não traz consequências gramaticais como na letra B. Na letra B, a vinculação entre termos da oração, isso vai ser decisivo a partir de agora. Tá legal? Por isso que eu convido vocês a pensar dessa maneira, de maneira relevante. Poderíamos falar da preposição 1 bilhão de coisas. Nunca percam de vista estudar o português para uma prova de concurso público. É português para concurso público. É essa a nossa preocupação quando ali aparece a palavra relevante. Valeu, moçada? Esse relevante significa o quê? Vamos estudar os casos imprescindíveis para a sua aprendizagem, para você entender bem os problemas que ocorrem numa prova. Tá legal? Então lá, começamos com preposição e sentido. Opa, preposição e sentido. Eu acho que você já deve ter percebido isso, principalmente quando você tem adjuntos adverbiais introduzidos pela preposição. Então, no capítulo dos adjuntos adverbiais, a preposição está lá introduzindo, por exemplo, uma ideia de modo, uma ideia de tempo, tá bem? Então é muito comum você ter um termo introduzido por uma preposição, é muito comum você ter uma oração introduzida por uma preposição e a banca fala: qual a ideia desse trecho? E às vezes não dá para garantir, né? Às vezes o sentido é por causa da preposição usada. A preposição usada é que determina o sentido ali estabelecido. Vamos ver isso em duas questões. Olhem lá. Nossa primeira questão é essa daí. Um deles é o tipo A, que acelera o envelhecimento da pele por penetrar em camadas mais profundas. Vejam que a preposição por, gente, a preposição por, ela tem várias funcionalidades, várias, muitas. Pode introduzir objeto indireto, pode introduzir agente da passiva. Então, nós não podemos olhar e querer simplicidades. Né? Ah, professor, vai ser sempre assim? Não, não vai ser. Essas preposições que eu destaquei, elas são complexas, elas trazem funcionalidades diversas. Não simplifique a beleza de nosso idioma. Mas a banca te pergunta, a frase destacada acima introduz a noção de, tá ali na preposição por, o valor, o sentido, que é o de causa. Ou seja, um deles é o tipo A, porque penetra, por causa da penetração em camadas mais profundas. Então, nesse por, há, nessas três letrinhas, a intensidade da ideia de causa. Ou seja, porque penetra, por causa da penetração em camadas mais profundas. Então, na prova, né, letra A seria a alternativa correta. Então, não diga, não empobreça nosso idioma, dizendo, ah, professor, toda vez que tiver a preposição por, vai ser uma ideia de causa? Não, não temos essa garantia, tá bem? Por isso você tem que estar ali interpretando também. Mas a preposição por, ela tem em várias questões esse momento de estar introduzindo causa. Outro momento extremamente clássico, vamos lá. Os filhos não facilitavam, mexiam em pedrinhas, em flores nos canteiros, paravam para colher frutas. Então aqui eu não sei a experiência de vocês. Esse para também tem muitas funções, tá bem? Tem muitas funções, mas quando eu consigo trocar o para por a fim de, é a ideia de finalidade, né? Então eles mexiam em pedrinhas, em flores nos canteiros, paravam a fim de colher frutas. Exatamente. Quando o a fim de, né, o a fim de permite essa troca, o para se encaixa no lugar do a fim de, o a fim de se encaixa no lugar do para, é porque nós temos a ideia de finalidade, de finalidade. E essa troca é muito justa. Essa troca é muito justa, né? Porque com a expressão a fim de, você já entendeu
o sentido da expressão. Isso é muito legal. Então, é lógico que a gente podia pegar agora aqui 2, 3 questões com adjuntos adverbiais, mas aí não é como essas duas. A preposição por e a preposição para, eu repito para vocês, recorrência gigantesca. E às vezes você está olhando o conjunto, olhando a oração toda. Claro, pode e deve olhar, mas o segredo, repito, estava na preposição que conectava, na preposição que produzia o elo entre uma oração preposicionada, subordinada e, portanto, vinculada a uma outra oração. A noção de vínculo é importante, a noção de subordinação é importante, mas agora a banca queria o sentido, né, da oração que o por introduzia, que o para introduzia. Então agora fiquem vigilantes e vocês vão perceber quantas questões começarão a surgir. Tá legal? É muito comum você ter feito muitas questões e falar assim, professor, eu nunca percebi isso. Por quê? Por isso é bacana quando eu falo leitura gramatical, né? Para existir uma leitura, você tem que ter um repertório. Sem esse repertório, a leitura não funciona. Você passa e não processa. Você apenas faz o movimento óptico de leitura, porque o cérebro não processa a informação. Então, leitura aqui é com esse sentido de repertório. Você passava, olhava várias peças, mas não tinha foco. Isso é muito legal. Sabe? Máquina fotográfica tem isso, né? Ela tem essa visão panorâmica, mas você dá o foco em quem está mais na frente, em quem está mais atrás, lá no fundo, na paisagem, né? Exatamente como o olho humano. O olho humano enxerga, tem uma visão panorâmica, mas nós temos que focar um elemento. Senão não conseguimos ver com precisão. Tá legal? Vejam que interessante. Então, surge o primeiro fator. Professor, como que a preposição cai na prova? Ó, pode cair perguntando sobre o sentido. Tá legal? Segundo fator. Tá aí, gente. Regência. Preposição e regência tem tudo a ver. Esse é o segundo fator, eu diria, um dos grandes fatores. Por quê? Porque você toca em duas classes de classificação verbal, o VTD e o VTI. Então digam aí para mim, olha, vocês que vêm assistindo aula comigo sabem a repetição desse tal de VTD, VTI. Se você ainda está na piscininha, falando, professor, olha como que já estou nadando. Eu vou falar assim, ó, toma vergonha, fica de pé, porque a água está na canela. Né? Você está lá nadando, olha como que já estou nadando, professor. Mas você está com a barriga na piscina ainda, né? Piscininha de criança, de pé. Nós temos que sentir que sem entender o que é VTD e o que é VTI, você não tem essa coisa maravilhosa que é a máquina gramatical funcionando em potência máxima. Você parece que está fora do jogo. Olha que interessante, né? Você se achava o principal jogador e você está fora do jogo. Se você não entende VTD, VTI. Tá legal? Isso é pacto. Você tem que olhar para você e para o seu futuro e falar, professor, já entendi. Deixa comigo, eu vou correr atrás. Vocês entenderam por quê? Porque senão você não entende os principais fatos gramaticais. Agora, minha gente, qual que é a diferença entre VTD e VTI, que é o ponto matriz, o ponto essencial da regência? Qual que é a diferença entre VTD e VTI em uma palavra? Preposição. Tá bem? VTD não exige preposição. VTI exige preposição. E aí entra a destreza de saber lidar com essa coisa de exigir ou não exigir preposição. Por exemplo, por que podemos aspirar a uma vida boa? Você sabe dizer o que é esse A aí, ó? Aspirar. Antes da banca perguntar, o que é esse A em aspirar uma. Então, para você saber o que é esse A, você tem que antes olhar para o uma e falar: esse uma é o artigo indefinido. Artigo indefinido uma. E se ali estou usando o artigo indefinido uma, não dá para usar o artigo definido a. Se eu já estou usando o que indefine, eu não conseguirei usar o que define. Óbvio.
Por isso que esse a não é artigo e isso permite você produzir uma conclusão muito legal. Esse a é a preposição a. Então, antes da banca perguntar, se você estudou a área proibida de crase, você sabe que nesse a o acento grave é proibido, porque esse a é só preposição a. Professor, onde que eu aprendo que esse a é na área proibida de crase? A banca nos pergunta, no sentido em que está empregado o verbo aspirar, torna opcional o uso de crase no a que o segue? Não. Aqui há uma informação completamente errada. Completamente errada. Na prova, então, alternativa errada. Por que errada? Porque ali, primeiro, o sentido do verbo aspirar exige a preposição a, mas não tem nada de acento opcional, porque ali o acento é proibido. Antes de uma, artigo indefinido, área proibida de crase. Está notando que nós estamos falando de regência, estamos falando de acento grave, mas o que está no coração dessas criaturas? Regência, crase, preposição. No coração, quando você chega naquilo que dá vida, que pulsa, preposição. Tá bem? Então notem que o a ali é acento grave proibido, porque o a é apenas a preposição a. Professor, eu quero aprender a ler. Área proibida de crase. Tá legal? Vamos em frente. Questão número 4. No afã de querer o melhor de dois mundos, daí a banca nos pergunta: a substituição de no afã de querer por no equívoco de visar mantém a correção do trecho? Quando o verbo visar tem o sentido de desejar, querer, objetivar, o verbo visar rege a preposição a. Rege a preposição a. Então, se nós fôssemos pegar esse trecho e ali colocar no lugar de no afã de querer, né, vou lá e troco. Olha lá, troquei. Tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Por quê? Porque o verbo visar, com o sentido de querer, desejar, almejar, ele é VTI. Ele exige a preposição a. Então a banca fala, ó, posso trocar ali um pelo outro e acrescentar a preposição a? Opa, aí poderia. Aí a alternativa estaria correta. Mas como a banca se calou, ela não falou nada, na prova essa é uma alternativa erradíssima. Erradíssima. Ou seja, visar o melhor de dois mundos, no português é uma construção tão errada quanto gostar o livro. É isso que eu tenho que entender. Está faltando a peça que dá nexo àquilo que nós chamamos de convenção gramatical. O verbo visar, com o sentido de querer, desejar, rege a preposição a. Não nos cabe questionar se isso é bom ou ruim. Cabe o uso dentro da norma culta. E o uso da norma culta exigiria a preposição a após o verbo visar. Tá bem? Então, quando o tema é regência, preposição é aí a grande protagonista de tudo que nós estamos falando. Beleza? Vamos em frente, então. Número 4, errada. Número 5. Casas, saúde, transportes, saneamento e iluminação implicarão investimentos. A banca nos pergunta: a inserção da preposição em imediatamente após a forma verbal implicarão não acarreta prejuízo ao sentido nem à estrutura sintática do período. O que você acha? Certo ou errado? Eu posso colocar ali a preposição em após o verbo implicar, ou seja, implicarão em investimentos? Eu posso fazer isso? E daí o aluno fala assim, professor, você trocou e me distraí. É, eu sou o culpado? Professor, você já respondeu, eu estava pensando. Pensando? Isso não é para pensar. Isso tem que estar completamente dominado naquilo que é a sua preparação para concurso público. Professor, calma, estou começando agora. Exatamente. É aí que você distingue quem que já está no meio do caminho e quem está começando o caminho. Por isso que a gente fala, estuda, continua estudando, segue esse caminho, daqui a pouco você passa. É bem evidente isso. Professor, eu não sei. Você está na porta de entrada. Professor, ali não pode usar a preposição em. Você já entendeu o que tem que estudar, já vem estudando
e já está dominando os pontos imprescindíveis, aquilo que é recorrente na prova. Tá legal? Agora, quem está lá no meio é mais inteligente de quem está começando? Não é. Não é questão de QI. Não é questão de QI. É uma questão de tempo de estudo. Alguns estudaram mais do que o outro. Começaram antes que os demais. Essa é a grande... E eu sou o cara exato para dizer isso, gente. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, eu comecei aos 24 anos de idade a ensinar para valer. Dali para trás era só o embromation, né? O embromation. Daí por diante, quando eu comecei a dar aula para concurso, isso explodiu. Né? Leitura, comparação, resolução de questões, vamos atrás para... Né? Numa época ainda que a internet estava pedalando ainda, né? Dá para escutar o barulhinho da internet ligando, aquele, né? Lá na fase pré-histórica. E hoje estamos aqui. Qual que é a diferença entre os candidatos? Você vai dizer assim, professor, é questão econômica, é região. Eu vou falar sinceramente. No concurso público, não. Até os que fizeram as melhores escolas, diante de uma prova de português de uma Fundação Carlos Chagas, de um CESP, não dão conta por quê? É um outro português. É uma outra mentalidade. Você tem que aprender o português da sua banca. Quanto mais íntimo você tiver do modus operandi da banca, não da banda, né? Da banca, é óbvio que você antevê as ações da banca. Tá legal? Vejam como isso é importante. Professor, essa questão eu errei. Essa questão eu não sei. Perceba que é uma questão de saber caminhar. O quanto antes percorra esse caminho. Que você vai perceber que daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, você vai olhar para o verbo implicar, sentido de acarretar, gerar, produzir. O que ocorre? Esse verbo é VTD. Esse verbo não exige preposição. Então, quando a banca diz não acarreta prejuízo, mentira! Quando você ali coloca a preposição em, você vai de encontro à norma culta. Você se choca com a norma culta. Tá legal? Preposição e regência. Tudo a ver, é uma dupla, né, que você tem que entender como inseparável. Daí eu venho e digo preposição e crase. É como se você, numa escalada, subisse um pouco mais a dificuldade. Tá legal? Preposição e regência, é óbvio. VTD, VTI. E preposição e crase? Que crase existe por causa da preposição a. Aqui nós estamos falando daquilo que não se separa, daquilo que é visceral. Uma coisa está ligada à outra. Tá legal? Então vejam comigo. Ó. Em patamares variáveis, 70 produtos industrializados passarão a pagar menos IPI. Passarão a pagar. Estaria gramaticalmente correto se em a pagar fosse colocado o sinal indicativo de crase? Não, porque ali você tem que dizer que esse a é só a preposição a. Olha que legal quando você consegue ler que aquele a não é qualquer a. Não é um azinho, né? É a preposição a. Eu tenho comigo, gente, e sempre tomando a minha referência como a razão de falar tudo isso, eu tenho, assim, estágios muito óbvios, né? Quando em sala de aula eu pergunto para o aluno, o que é esse A, gente? E tem aquele aluno que fala, professor, A é A. Com esse aluno eu nem discuto. O aluno que fala A é A, quando a pessoa responde com a pergunta, não discute com essa pessoa. Essa pessoa não veio para dialogar, não veio para aprender. A é A, não tem diálogo. É um paradoxo. A é A. Como assim? Nós só evoluímos e chegamos aonde chegamos por causa da definição das coisas. Quando você responde com a coisa própria da pergunta, não saímos do lugar. Então cuidado com gente que diz, isso é isso, aqui em casa principalmente, né? Minha esposa comanda quase tudo. É assim, é isso, é isso. Beleza, ó, e vamos obedecendo. Agora, se um aluno levanta a mão e fala, professor, esse A, olhei bem para ele não é consoante, é uma das vogais. Opa, aí já entrou ciência, mas uma ciência ainda muito simplória, muito miserável, para cair na prova, né?
O A é vogal ou consoante? Aí não vai dar, né? Então você já está com os pés na ciência, mas bem no comecinho, né? Bem lá no comecinho de tudo. O A é vogal. Opa, já é ciência. Mas a pergunta aqui é sobre morfologia e não sobre fonemas. Aqui eu quero saber se esse A é artigo, preposição ou pronome. E você tem que olhar para esse A e dizer que esse A, né, no passarão apagar, é apenas a preposição a. Ali não se usa artigo, por isso que nunca teríamos o acento grave. É a área proibida de crase. É ali que nós temos a efetividade de bater o olho no A e falar esse a é só preposição, porque ali não entra o artigo a, né? Número 7. Então, número 6, só para confirmar, errada. Número 7. Em princípio, o complô supõe uma conjuração e é ilegal, porque é secreto. Sua ameaça implícita não deve ser atribuída à simples periculosidade de seus métodos. A alteração à simples periculosidade de seus métodos, por a simples perigos advindos de seus métodos, então olhando as palavras, tá tudo legal, né, professor? Tudo legal. Só que ali trocou o substantivo feminino, singular, periculosidade, pela palavra perigos. Digam para mim o que é perigos. Perigos é um substantivo masculino e plural. Então, por isso, o que a banca está propondo ali, gente, é um crime de lesa pátria. É um crime que ofende o nosso idioma nas suas estruturas mais importantes. O acento grave aí é completamente absurdo. Demonstra desapego completo às normas da língua portuguesa. Perigos, que passou a ser a palavra substituta, né? É uma palavra de gênero masculino. E ali não tem como usar o artigo feminino. Então, o correto seria apenas a preposição a. Olha o que eu estou falando. Apenas a preposição a. Mas não. Ali a banca colocou o a com crase, que é a preposição mais artigo, gerando então uma construção mais errada ao extremo. Muito errada. Tá legal? Vamos em frente, gente? Vamos em frente. Preposição e voz passiva. Você acredita nisso? Preposição. Você fala assim, professor, o que tem a voz passiva com preposição? A banca vai lá. Por quê? Porque para você criar a voz passiva, você tem que ter nas mãos um VTD. Um VTI, como o verbo gostar, eu gosto do livro, cria a voz passiva. Não dá. Eu concordo com o autor. Ah, professor, eu vou criar a voz passiva. O autor é concordado comigo. Em nome do Pai. Não faça isso. Você está matando o nosso idioma. Né? O verbo concordar rege a preposição, a voz passiva é proibida. Ele optou pelo livro, o livro foi optado por ele. A voz passiva está aí estruturalmente, mas proibida. Porque quem opta, opta por algo. O verbo optar é VTI. Repito, para a criação da voz passiva você precisa de um VTD. E aí a banca vem de uma forma, gente, de uma forma muito violenta. Vou até dividir a questão. A única frase, olhem só, essa questão ela é típica da Fundação Carlos Chagas. A única frase que não admite transposição para a voz passiva, professor, então se não admite, atenção, é porque não é VTD. Exatamente. Se não admite, é porque não é um VTD. Na prova, gente, não há esse destaque em azul que eu fiz aí para vocês, né? Um dia um aluno na sala de aula perguntou assim, ó, professor, mas vem assim marcado? Eu falei, não, eu só marco para você focar o que era imprescindível, né? O aluno quer moleza também, né? Queria que a banca destacasse o que ele tem que olhar com efetividade. Aqui, ó, podemos repetir. Quem repete, repete algo. O verbo repetir é VTD. Uma experiência é o objeto direto. Aí nós poderíamos criar a voz passiva. Onde tem VTD, a voz passiva está liberada. Então, a letra A caberia a voz passiva. Ah, professor, vamos transformar. Não há necessidade. Essa questão, ela traz a voz passiva como referência, mas o que ela está querendo realmente é testar a sua capacidade de distinguir VTD
de VTI. Essa questão é sobre análise sintática, não é sobre voz passiva. O que você precisa da voz passiva é a voz do VTD. É essa a regra que lhe faltava. O resto é análise sintática. Então, na letra A, repetir VTD, uma experiência objeto direto. Na letra B, os bons cientistas consideram algo. No caso, consideram um caminho. VTD, objeto direto. Então, a letra B também poderia criar a voz passiva. Vamos à letra E. Letra E para dar suspense, né? Para dar suspense, ó. Que bom se conhecêssemos todas as forças. Tá bem? Notem que quem conhece algo, o verbo conhecer é VTD, todas as forças, objeto direto. Qualquer um de nós deseja compreender, e quem deseja compreender algo, compreender alguma coisa. E no caso aqui é compreender o nosso vasto e misterioso universo. Compreender o universo. VTD, objeto direto. Percebam, gente, que é muita maldade da banca. Porque de voz passiva não tem nada nessa questão. A banca fala, opa, a questão de regência, o aluno errou. A questão de crase, o aluno errou. A questão do pronome lhe e do pronome o candidato não foi bem. A banca falou, eu vou seguir nesse caminho, em que ela tenha a consciência histórica, gente. A banca vê as questões que dão certo. Ela replica questões em que a maioria erra. A banca vê o grupo de pessoas que participa da prova. Qual movimento, qual questão que deu certo, qual que errou, qual que acertou. E ela vai replicando isso historicamente. E o déficit da análise sintática está aí. Questão de crase, questão de regência, questão de o e de lhe, questão de voz passiva. A banca fala, em vez de transformação, eu vou perguntar para o cara qual alternativa traz a estrutura verbal que permitiria, aliás, que não permitiria a transformação em voz passiva. Qualquer verbo que não seja VTD. Então vejam na letra C comigo, ó. Na letra C aparece lá, os melhores charlatões não resistem a um inquérito. O que é esse A à frente do resistam? Ah, professor, A é vogal. Tudo depende da sua competência de leitura. Aqui entra bem a palavra proficiência. Professor, onde que eu aprendo que esse A é preposição A? Na área proibida de crase, em que você sabe que inquérito sendo masculino impede desse A ser artigo. Por isso que a gente aprende lá na crase a não acentuar esse A, porque esse A é só a preposição A. Olha que bacana, né? A gente tá na regência, tá na voz passiva e estão falando dela, da rainha das preposições. Tá legal? Então vejam como é a hora de você focar isso. Se eles não resistem a algo. Não resistem a alguma coisa. Vai lá, sublinha, destaca. Esse A aí, ó, perdão, esse A eu exagerei, né? Esse A é a preposição a que o verbo resistir exige. E há um inquérito é o objeto indireto. Por isso que não dá para criar a voz passiva com essa criatura. Porque o verbo não é VTD. Mas como que eu ia ler isso, professor? Pronto. Professor, como que eu vou analisar que ele é um VTI? Pronto. Sem saber identificar que o A é a preposição a, você vai ter míseras chances de... Ah, com sorte vai. Contar com a sorte é o grande risco, né? Nós temos que contar com a sabedoria, com o conhecimento. Isso faz a diferença. Tá legal? Vejam como dominar a preposição a abre portas, produz sabedoria. E onde que você aprende isso? Na área proibida de crase. E que se aprende que nesse A o acento grave é proibido. Tá legal? Vejam o alcance da preposição numa prova. Tá bem? Estamos falando agora de voz passiva. Pronome pessoal. Pronome pessoal. Pronome pessoal. Há um momento nos pronomes pessoais que você vai usar o famoso pronome pessoal do caso oblíquo átono. Pronome me, pronome te, pronome se, daí a gente chega no pronome o e no pronome lhe.
Qual a diferença entre eles? O pronome o, a, os, as substituem o objeto direto e o lhe, lhes substituem o objeto indireto, introduzido pela preposição a com a ideia de destinatário, aquele que recebe alguma coisa. Tá legal? Hoje não é aula sobre o e lhe, mas como que eu vou distinguir um do outro? Por causa da preposição. VTD não exige preposição e o lhe, lhes, que vai, né, ser o complemento do VTI, que exige a preposição a. Isso é muito legal vocês entenderem. Professor, eu não estou entendendo. Eu sei por que não. Porque falta a matéria-prima que dá a liga, que dá o nexo, que dá a lógica ao negócio. E ela é complexa? Sim. Por isso, ó, pense bem. Eu sou uma pessoa insistente na preposição a em várias aulas. Eu tento mostrar para o aluno que sem ela ele não avança, ele não evolui, ele não amplia a capacidade. A palavra capacidade aqui é muito importante, que nos remete à proficiência, que é essa medição de quanto sabemos, de quanto dominamos. E é óbvio, gente, há elementos que faltando não se conseguirá analisar. Se falta a preposição, e em particular, se falta a preposição a, você vai estar dentro de uma multidão que não dá aquele salto de qualidade. E concurso público é isso daí, gente. É quem conseguiu apontar e ir lá para frente. Tá bom? Então vejam que nós estamos agora não mais na voz passiva, mas o diálogo permanece. Né? Aquilo que você viu antes continua aqui. Vejam a questão comigo. Ó. A teoria unificada é uma velha obsessão humana. Buscam a teoria unificada. Daí o cara vai falar assim, ó, essa teoria unificada é repetida, não tá legal. Vamos trocar a teoria unificada? Vamos trocar a teoria unificada por um pronome, tá bem? E aí você percebe que você tem que chegar ali e falar, professor, se buscam, buscam algo. O verbo buscar é VTD. Aquele A agora é o artigo. Olha que delícia, gente. Aprender a classificar o A. Então, se buscam, buscam algo. O verbo não exige preposição. Né? Não exige preposição. Esse A é apenas o artigo A. E, portanto, a teoria unificada, objeto direto, se transformará, será substituído pelo pronome A. Buscam, né, mais o pronome A. E aí você tem as regras sobre colocação pronominal. Perfeito? Você vai colocar após o verbo é terminado em M, e aí nós temos que acrescentar a letra N ao pronome A. Por isso que a resposta correta é buscam-na. Tá bem? Buscam-na. Percebam como a letra B está no jogo, a letra D está no jogo, e a letra C e a letra E, nós ficamos meio assim, como que a banca vai abordar isso, né? Daqui a pouquinho você vai entender como a banca abordou. Mas o a buscam é o pronome correto, mas no lugar inadequado. Por causa da vírgula, a ênclise é o ideal, né? Buscam-no é a melhor colocação, não tenho dúvida disso. Tá bem? Daí seguindo ali, ó, todos veem a teoria unificada. Qual é a classificação do verbo ver? Quem vê, vê algo, né? Quem vê, vê algo. Então, todos veem algo, a teoria unificada. Ver é VTD, a teoria unificada é objeto direto, aquele A é apenas o artigo A. Ah, professor, então o objeto direto vai ser trocado pelo pronome A, vai ser substituído pelo pronome A. Exatamente. Só que agora temos o pronome indefinido todos, que é palavra atrativa. O todos obriga a próclise, obriga a antepor o pronome a. Professor, eu quero colocar depois. Agora não, não tem vírgula, agora é o todos. Por isso, gente, olhem que bacana, né? Você tem, então, a letra A errada, a letra B muito errada, a letra C errada e a letra D de dado, a correta. A banca vai lá e entrega de bandeja. Entrega de bandeja.
Você viu? A banca vai lá e te entrega, mas só que você sobe um morro. A banca está lá em cima de um morro, né, com os melhores quitutes, tá bem? Aquelas coisas de boteco, né? Um ovo cozido, uma salsicha, um torresminho. A banca tá lá no morro te esperando, só com quitutes. Mas você tem que subir. E a subida está ocorrendo agora. Estudando regência, estudando crase, estudando preposição, estudando a rainha das preposições, a preposição lá. Tá notando? Você fala, lá tá o prêmio, é tudo que eu quero. Ovo colorido, salsicha, né? Torresminho de boteco, aquele torresminho, né, maravilhoso. Você está subindo para alcançar os prêmios, né? Subindo, e você sabe que não é ovo cozido, nada. O que está lá é a sua ultrapassagem, a sua mudança de vida, né? Aquele momento em que, nossa, mudou tudo, tá bem? Tem gente que até muda pensando em se casar. Eu vou dizer para você repensar isso. Passou no concurso? Calma. É aí que começa uma fase ótima, calma. Tem tempo para casar, né? Tem gente que quer passar para casar. Calma, calma. Mas estão percebendo que é uma coisa meio de deserto? Você pega o brasileiro, a escola brasileira, você pega o concurso público, você vivendo esse momento aqui comigo. A sensação é aquela sensação bíblica. Estamos no deserto, né? Estamos cruzando esse deserto. É a hora do sacrifício, é a hora do empenho, é a hora de falar assim: puxa, é mais fácil eu me render às tentações. E às vezes a tentação é tão vulgar, né? Ficar olhando o celular, acompanhando a vida dos outros. É estranho isso, né? A vulgaridade da tentação. E muito mais salutar você falar: não, eu vou persistir. Mas para poder sobreviver, tem que saber escolher a caminhada, o que se conduz, o que se leva, né? O vigor desses elementos é que produzem a chegada com saúde, a chegada com sapiência. É isso que é importante vocês entenderem, né? Eu olho para uma questão como essa que nós estamos fazendo, de 0 a 10, é nível 9, é nível 10 de dificuldade. Essa é uma questão cavalar, gente, porque junta tudo o que há de fragilidade em nós. Junta-se regência, junta-se problemas de preposição, de crase, tem tudo que é frágil em nós. E por isso, alta recorrência em prova. Tá bem? Altíssima recorrência em prova. E vejam na última, o que você tem lá? Um sinal gigantesco, né? Aquele A com aquele sinal gigante. É um sinalzinho, mas esse sinalzinho comunica muito. Que ali tem a preposição a. Todos atribuem a virtude. A virtude é o objeto direto. Mas não está no jogo, né? Atribuem a virtude, está ali, ó. Atribuem a virtude a quem? No caso, a teoria unificada. Então, a teoria unificada na frase, gente, é o objeto indireto. O verbo é VTDI, por causa do objeto direto, que é a virtude. Mas o que nos interessa está ali sublinhado. Atribuem para a teoria unificada. Ali temos o objeto indireto, introduzido pela preposição a, com o valor de destinatário. É a quem se destina a virtude. É aí que temos que usar o pronome lhe, gente. Então, atribuem mais o pronome lhe. Daí vem o problema, que é específico dos pronomes pessoais. Professor, onde eu coloco esse pronome? Né? E antes que você pense numa resposta cheia de besteira, cheia de, né, de bobagem, pense que ali tem o todos, palavra atrativa, e a próclise se impõe. A obrigatoriedade de antepor o pronome é a alternativa correta. Então vejam que em vermelho eu tenho aquilo que está muito errado. Isso que é bacana. Numa prova, há lugares em que a banca coloca para sugerir, para trazer dúvidas. E é isso que é bacana, olhar naquilo que está completamente errado. O errado é inquestionável. Não adianta você ir ao Supremo, não adianta falar com o Papa, não adianta ir para a ONU. Está errado e acabou. Olhem que bacana. Na letra A, um erro cabal. Na letra B, um. Na letra C, um. Na letra E, um.
É como se a banca mapeasse, dizendo assim, ó, eu não quero que ninguém me incomode. Eu vou colocar erros inquestionáveis. E por isso, né, gente, vocês já notaram aí que a letra D de dado é, de maneira completamente isolada, a única correta. E o que está em jogo aí? Regência, preposição, crase, né, porque a preposição a está no jogo, VTD, VTI, para culminar no ponto questionado. O uso do o, a, os, as, lhe, lhes. Difícil? Sim. Mas é algo que eu digo para vocês, completamente superável, né? Concordância verbal. Vocês acreditam que a preposição é uma das melhores ferramentas que há na face da Terra para que você domine melhor a concordância verbal. Por quê? Vamos lá. Julgue certo ou errado. Creio que nenhuma referência a autores como Nelson Rodrigues ou Maquiavel poderão trazer alento aos jovens idealistas. Esse poderão trazer certo ou errado. Poderão trazer certo ou errado. E aí retomo com vocês, né? Já gravei várias aulas que vocês já puderam acompanhar sobre a concordância no seu primeiro elemento, que é a regra geral. Não são as exceções, é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito? Não, senhor. O verbo concorda é com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito tem uma característica muito ímpar. Ele não vem preposicionado. Essas duas informações me deixaram enlouquecido. Foram duas informações revolucionárias. Mudou minha leitura gramatical. Eu passei a olhar para a questão de concordância num patamar acima, com duas miseráveis informações. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, e atenção agora, o núcleo do sujeito não vem preposicionado. Professor, preposição nem sei o que é. Ah, sacaram? É isso que nós temos que fazer uma autocrítica. Professor, preposição nem sei o que é. Então imagine o déficit gramatical, que é isso que eu estou apresentando para vocês. O protagonismo da preposição. Professor, eu nem sei o que é preposição. Estão vendo o oposto? Por onde que a banca vai? A banca vai no nosso ponto cego, naquilo que a gente olha e não vê. Ponto cego. Isso é importante vocês entenderem. O que nós estamos construindo aqui é uma leitura gramatical. É a busca por uma proficiência, algo que não existe na nossa vida. Ninguém vai cruzar tantos temas e colocar um elemento, né, ligando todos eles. Isso que é bacana. A preposição está falando, vem aí, moçada, né? Moçada dos pronomes, da concordância, da voz passiva, da regência, da é a gramática inteira, gente, né? Então vejo essa questão em detalhes agora, tá legal? Trago ali a oração número 2. O núcleo do sujeito não é confundível com o sujeito. Às vezes forma uma coisa só, mas sujeito é uma coisa, sujeito é tudo isso. Nenhuma referência a autores como Nelson Rodrigues ou Maquiavel. Tudo isso é o sujeito, mas o núcleo é a palavra referência. Por isso que o correto é nenhuma referência poderá trazer. Nenhuma referência poderá trazer, concordando com referência. Tá bem? Veja o segundo exemplo. De acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança e ao adolescente não constitui obrigação exclusiva da família. Tá certo essa concordância, gente? O que tem aquele A antes de criança ali? O que é aquele A? E o que é aquela coisa ali antes de adolescente? Falem, porque ao falarem também se curarão. Falou, curou. Professor, aquele A é um A com crase. O que é um A com crase? Preposição A mais artigo A. O que é o AU? É a preposição A mais artigo O. Se o núcleo do sujeito não vem preposicionado, eu não posso cair na pegadinha da banca. Eu tenho que olhar para a criança, falar bilu, bilu, teteia e dizer você não é núcleo do sujeito. Olhar para adolescente e falar banana, você não é núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? A proteção. A proteção não constitui. Olha que loucura, gente. Então, o sujeito é tudo isso,
mas o núcleo é a proteção. Tá legal? Vamos a um terceiro exemplo. Não deveriam caber aos jovens estudantes o peso das responsabilidades políticas que o autor a eles pretende atribuir. Essa oração, gente, é a oração número 2. E o que veio antes é a oração número 1. Você tem que olhar para você mesmo e dizer: qual das duas eu vou analisar? Ah, professor, vamos analisar a oração 2. Ok. O autor é o sujeito, pretende estar concordando com o sujeito, fim de papo. Então agora, ó, foco na oração número 1. Esquece a oração número 2. Faça como eu fiz, desapareça. Foco na oração número 1. Na oração número 1, qual a função de jovens estudantes? Professor, eu não sei. Parabéns. Eu não sei. Parabéns. Eu prefiro o aluno que diga eu não sei ao aluno que diga sujeito. Não, como sujeito? Dizer não sei é o caminho mais próximo para acertar. Porque dizer é o sujeito, você está ainda na fase selvagem. A banca vai usufruir desse nosso estado de intuição linguística e deitar e rolar. Então dizer não sei já é um passo à frente. Tá legal? Porque ali, ao ler a frase aos jovens, você tem que entender que esse a, o que é esse a, gente? É a preposição a, que o verbo caber exige. Não deveriam caber a alguém, aos jovens estudantes. Ah, professor, então aí, o que é o sujeito? O sujeito é o peso das responsabilidades políticas, não deveria caber a alguém, aos jovens estudantes. Isso é fácil? Não. De 0 a 10 é nível 9, é nível 10. Mas entenda as ferramentas que a banca usa. Ao colocar do lado do verbo jovens estudantes, ela diz: muitos candidatos vão achar que jovens estudantes é o sujeito do verbo e vão achar perfeita a concordância errônea que havia na questão. Professor, como que eu vou dizer que jovens estudantes não é o sujeito? O a. O miserável a que está ali é a preposição a. E sendo a preposição a, né, aquele termo ali preposicionado te diz: não sou o sujeito. Né? Não sou o sujeito. Se eu tenho preposição, eu não posso funcionar como sujeito. E aí você bota em ordem a frase. O peso não deveria caber aos jovens. É isso que está aí. Tá legal? Vejam que a preposição ela é importante. Onde que nós estamos, professor? Na concordância verbal. Então, hoje o que eu faço aqui, gente, é como se fosse uma defesa de tese. Como é uma coisa assim, né, pedagoga, né, eu diria, é uma profissão de fé. Eu gostaria de sair pelo mundo ensinando a aula de hoje. Né? Tem gente que se torna especialista. Essa é a minha vontade. Vejam como a banca te engana com uma criatura, preposição. Ela sabe da nossa imobilidade de raciocínio. A gente não consegue pensar porque a preposição não está bem articulada aqui na nossa memória, no nosso repertório gramatical. Ela não existe como elemento a ser focado, a ser analisado. Hoje eu posso dizer isso para vocês porque eu já estive lá, do outro lado, né? Usar o idioma de forma intuitiva. A preposição não vive lá, né? Ela não existe para nós. Olha que pena. E o que eu estou mostrando aqui para vocês, olhem a grandeza. Nós estamos cruzando uma prova de português, nós estamos cruzando vários pontos gramaticais e o ponto que liga tudo isso, preposição. E ela não habita na nossa noção linguística intuitiva. Não existe. Pequenininha, né? Não é isso? Ainda mais a preposição a, imagina. Vamos a outro tópico? Opa, pronome relativo. Uma dos auges do pronome relativo é quando ele vem preposicionado. Veja esse exemplo aí, ó. O homem é moderno na medida das senhas de que ele é escravo para ter acesso à vida. Nessa oração de que ele é escravo, gente, não é mais concordância, nada. Eu tenho que entender que esse de que daria para trocar por das quais. Das quais ele é escravo.
tá bem? E ele é escravo das senhas, né? Ele é escravo das senhas na forma de pronome relativo de que ou das quais. A frase está maravilhosa, está perfeita, mas entenda o que está ali, ó. De que ele é escravo está escrito. Ele é escravo das senhas. Esse de que é das quais, das senhas. Vamos ler a pergunta junto, ó. Para que as regras da norma culta sejam respeitadas, é obrigatório o emprego da preposição de regendo a oração que ele é escravo. Corretíssimo. Na prova, essa era uma alternativa correta. Dá para tirar a preposição de dali? De jeito nenhum. Escravo é escravo de algo. Escravo de alguma coisa. Escravo rege a preposição de. É isso que eu tinha que perceber. Que aquele de, escravo está exigindo. E aquele de está caindo em que lugar? Antes do pronome relativo. Essa é uma das grandes dificuldades do português. É uma soma, né? Da preposição e do pronome relativo. Tá legal? Vamos observar a seguinte, vamos lá? Também há um problema da preposição nas denominadas orações subordinadas substantivas. Aquelas em que a conjunção integrante que normalmente introduz. Tá bem? As orações substantivas, né? Substantiva objetiva direta, completiva nominal, é aquele ponto realmente em que a teoria não só é difícil. Eu diria mais, os caras que inventaram esses nomes inventaram para a gente não aprender. Como que vai caber na cabeça de uma criança de 14 anos oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Às vezes a pessoa não sabe o nome inteiro. Como que vai saber tudo isso? Ok. Muitas vezes eu digo para vocês, às vezes a teoria atrapalha. Seja mais prático do que teórico. Às vezes você não dá conta de classificar essa teoria abundante, extremamente abundante. Mas vamos ver se você teria a noção necessária para entender o que nós estamos falando aqui, ó. Julgue se o trecho apresenta correção. Cláudio Manuel da Costa asseverou, talvez você nem conheça o verbo asseverar, mas quem asseverou, asseverou algo. O verbo asseverar é um verbo VTD, é um verbo transitivo direto. Quem assevera, assevera algo. E é por isso que esse D é equivocado, né? Quem assevera, assevera algo. Então o correto seria Cláudio Manuel da Costa asseverou que, sem a preposição de. Por quê? Porque o verbo asseverar não a exige. Tá legal? Então esse é um outro fator da preposição antes do que, só que agora é o antecedente. Você foi lá confirmar e percebeu que não exige. Por isso que o correto é sem a preposição de. Ok? Agora vejam a próxima. Ó. Julgue se o trecho apresenta correção. Daí a conclusão que a Constituição deve refletir os fatores reais do poder. Daí a conclusão, o substantivo conclusão é a conclusão de algo. Tá bem? O substantivo conclusão do resultado, conclusão da prova. Se é conclusão de algo, de alguma coisa. Aqui não é regência verbal, é regência nominal. Conclusão, substantivo, rege a preposição de. Por isso que o correto aqui seria de que, daí a conclusão, de que, aí a preposição é obrigatória. Na questão anterior, a preposição é proibida, porque asseverar não exige. Na questão seguinte, a preposição é obrigatória, porque conclusão a exige. Então nós estamos nas orações subordinadas, substantivas, e o nosso bate-papo tem como peça, tem ou não tem, põe ou não põe? Preposição. Preposição. Esse é o ponto mais recorrente nas orações substantivas. Põe ou não põe preposição? Depende da sintaxe. Depende da sintaxe. E aí você me diz, professor, a classificação é difícil, sim. Mas será que você não teria sensibilidade para perceber aí o uso ou não da preposição? É isso que é legal. Às vezes a prática dá conta de resolver o problema. Enquanto a teoria não vem
Enquanto a teoria não existe em você, vá pela prática. Seja mais prático que teórico. É lógico que o ideal é saber tudo que é possível. Mas não perca a mão, né? Faltou a teoria da classificação, mas você entendeu que na prova essa alternativa estaria errada se não ali fosse usado a preposição de, que conclusão está exigindo. Beleza? E por fim, para nós fecharmos esse circuito, é lógico que você vai ter inúmeras questões perguntando a classificação, em particular, da preposição a. Né? Em a muito custo, o a funciona como uma preposição? Claro que sim. Alternativa absolutamente correta, porque o a, antes de uma palavra masculina, não pode ser artigo. E é aí que você deduz que esse a, não sendo artigo, só pode ser o a, preposição. Número 16 é uma alternativa 100% correta. Tá legal? Fizemos hoje uma longa caminhada, tendo como peça de coligação, ou seja, ligando todos, a tal da preposição. Mocinha, bandida ou figurante? E agora você já tem a resposta. Quem não estuda o português e usa o português da escola, aquele português intuitivo, que nos permite ler e escrever de forma satisfatória. A preposição é figurante. Está lá, mas não estando também, tanto faz. Né? Figurante. Quem não, na prova, entendeu o papel da preposição, e em particular da preposição a, olha a preposição como antagonista. Só me atrapalha, não entendo crase, não entendo VTD, VTI, porque você não entendeu a peça-chave, preposição. E aí ela é antagonista, é óbvio. Ela te atrapalha aquilo que se chama estudar. Professor, eu não entendo o uso do o e do lhe. Eu sei o porquê. Eu não entendo o que é crase, eu sei o porquê. Eu não sei VTD, VTI, eu entendi o porquê. E aí a gente está percebendo que a preposição se torna a trava que te impede essa dinâmica que é ler, analisar, observar, né? Ela trava, porque ela não existe como repertório gramatical. Protagonista, antagonista ou figurante? Espero que você entenda o quanto a preposição é protagonista. Isso eu falo de coração porque ela fez isso em mim e é o que eu quero fazer em vocês. E principalmente a rainha das preposições, a preposição a. Por isso que ela tem um caminho muito frutífero para aquele que entenda a área proibida, sabe a teoria, que contém a área proibida. Aquele a é só preposição, por isso que não tem crase. Fechou. Entendeu a teoria, entendeu a prática, há um rendimento. É um custo com altíssimo benefício. Tá bem? Então hoje, que foi nosso encontro, preposição. O que essa danada, e não é qualquer preposição, é aquele grupinho, né? Das 6 preposições. A, de, em, por, com e para. Foco nelas. E não é para olhar em qualquer lugar. Nós percebemos que há lugares adequados para isso. Depende da questão, depende do tema. Aí que nós começamos a ter um olhar seletivo, aprendemos a focar. Não é a preposição em qualquer momento, porque ela está em todo lugar. Depende da questão, é de pronome, é de crase. E isso faz com que a nossa leitura tenha mais qualidade. Tá legal? Então o encontro de hoje fechamos por aqui. Dê aquele joinha para valorizar o professor, valorizar o curso e a si próprio por estar aqui nos acompanhando. E o mais importante de tudo, saia daqui dando resposta. A preposição na tua vida o que é? Figurante, antagonista ou é protagonista? Espero que você a conduza a esse papel definitivo e revolucionário de protagonista. Tá legal? Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Até lá!